ainda que liminarmente, uma lei que prejudicava e muito os condomínios da nossa cidade. O doutor Rafael vai discorrer aqui, vai falar muita coisa, nós temos outras perguntas a fazer, além dessa lei, queremos saber de outros processos que andam por aí. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Fala a Verdade, doutor Rafael Moraes. Bom dia, Marco Aurélio, Thierry, a toda a equipe da Rádio Roma, a todos vocês que estão me ouvindo. Quero também mandar um abraço à presidente estadual do PRD de Goiás, titular dona dessa ação, a deputada federal Magda Mofato. Também mandar um abraço para o Flávio de Paula Canedo, grande articulador político, cabeça pensante que deu o caminho que nós tomamos, saiu junto com a Magda do pensamento, estratégia do Flávio, e a todos vocês da cidade. Um bom dia para vocês, viu? Mandar um beijo especial para minha mãe, para meu pai, especialmente para os meus filhos que estão em casa. Beijo, meus meninos. Doutor Rafael, o senhor, no sábado passado, esteve aqui conosco e discorreu toda essa situação aí que veio a ser confirmada pelo Judiciário. Confirmada pelo Judiciário. Você já tinha falado disso tudo. O Judiciário parece que estava te ouvindo e realmente parabéns primeiro pelo conhecimento que o senhor tem a respeito da Câmara Municipal, do funcionamento da Câmara, né? Eu tive o privilégio de ser vereador e quando eu fui eu não brinquei. Eu sabia o regimento de cor, alterei trechos, inclusive alguns dos que são usados aqui foram adaptados por mim lá atrás, em conversa com o Ministério Público. Enfim, eu tenho o maior respeito pela instituição e pelas leis. Então eu, de fato, tinha um conhecimento prévio do regimento interno da Câmara, o que me ajudou muito nesse caso. Correto. Bom, seguindo então, Marco, deixa eu contar, tudo o que eu falei aqui semana passada foi confirmado pelo Judiciário. Semana passada eu contei os vícios formais. Primeiro, você que está me ouvindo, quando um legislador, um vereador propõe uma lei e a Casa de Leis formatam essa lei, ela tem que obedecer um critério, ela tem que obedecer uma receita. Eu tenho dito a todos e vou dar esse exemplo para vocês. Eu quero fazer um bolo de laranja, eu preciso dos ingredientes certos. Eu preciso de farinha de trigo, ovo, laranja, leite, tanto tempo de forno, em tal temperatura, senão eu não tenho bolo, concorda? Correto. Para fazer uma lei é do mesmo jeito. Tem um rito que você é obrigado a seguir sob pena de não ter lei, do mesmo jeito de não ter bolo. Explico para vocês, imagine que eu junte todos os ingredientes certos, na ordem errada, misturo tudo e coloco no forno frio. Deixo lá por o tempo errado, eu vou tirar de lá o quê? Nada. Não é bolo. Do mesmo jeito a lei. Se eu não obedeço o critério da objetividade da lei, se eu não obedeço o regime de providência, de quem é a pessoa legítima a propor aquele tipo de ação, todo rito, ao final do processo, eu não tenho uma lei válida. É como se fosse um filho sem pai, sem mãe, sem DNA, portanto, sem vida. É como se juntasse dois indivíduos e gerassem um filho só pelo pensamento. Sem a ação correta, sem gerar 9 meses na barriga, cuidar do feto crescer 36 semanas, não tem vida, concorda? Então foi isso que a Câmara Municipal não fez e não tem feito. E o Judiciário reconheceu que a lei aprovada, projeto de lei 037, que virou a lei 3997 de 25, a lei dos condomínios, o Judiciário entendeu que ela estava eivada, cheia de vícios formais e também vícios materiais. E aí, semana passada eu falei o que eu achava. Agora eu vou te falar o que o Judiciário acha. E não é um juiz singular, não, viu? Não é um único juiz. É um colegiado de desembargadores. E não é qualquer colegiado de desembargadores. Para você entender, o Tribunal de Justiça funciona as câmaras cíveis, que são as câmaras de colegiados de desembargadores, e tem o órgão especial, que é um outro colegiado, o nome já fala especial, feito por desembargadores enfim, de larga experiência e lastro, e esse órgão especial, que é muito maior do que uma Câmara Cível,
fez o julgamento por unanimidade. E aí eu vou ler para vocês pequenos trechos. O mais importante, eu quero que você, vereador que está me ouvindo, Andrei Barbosa, ex-presidente da UAB de Caldas, procurador do município de Caldas Novas, de carreira, hoje vereador, que foi quem tramitou a lei, quem articulou o processo da lei. Ele que é membro da comissão da CCJ, ele é membro, acho que relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você que tramitou, eu quero te dar a oportunidade de aprender conosco aqui na Rádio Roma e aprenda como se deve fazer. Disse então o desembargador, passa ao voto. Vejo vários vícios, entre eles, com efeito da primeira análise documental acostada inicial, em especial as atas das sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Movimento 1, Arquivo 13 e 14, exaltam-se aparentes vícios procedimentais do trâmite legislativo, da proposição que resultou na promulgação da Lei 377/9/25, ora questionada pelo que ressoa plausível sua agendada inconstitucionalidade formal. Em análise, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação daquela Casa Legislativa, em aparente violação às regras regimentais que exigem prévia manifestação dessa comissão acerca do aspecto formal, constitucional, legal, jurídico, gramatical e lógico de todos os processos legislativos que tramitam na Câmara, salvo exceções previstas no próprio regimento, abre parêntese, que a priori não apresentam abarcar o caso concreto. Ele vai dizer que o regime de urgência não abarca esse caso. Sob pena de nulidade, confirma-se em particular os seguintes dispositivos. Aí ele cita o artigo 72, Andrei Barbosa, do regimento interno. Ele cita o artigo 88 e o inciso 4º do artigo 88. E ele conclui isso dizendo, a ausência de prévia submissão da proposição à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sem aparente justificativa para além de mero sem aparente justificativa, para além de mero descumprimento das normas regimentais, soa como ofensa ao princípio da legalidade, cuja observância é inafastável à administração pública direta, indireta ou qualquer dos poderes do Estado e dos municípios. Artigo 37 caput da Constituição Federal e o artigo 92 da Lei Orgânica Estadual. E ele segue então descrevendo aqui, Marco Aurélio, sobre as obrigações. Ele diz o seguinte aqui ainda, e aí peço ao Andrei Barbosa que nesse momento mande um WhatsApp no grupo dos vereadores, para que todos vocês, com muito respeito e carinho a você que foi eleito legislador e embora não tenha formação jurídica e não tenha obrigação para isso, mas que se atente junto comigo. Você que assinou essa propositura, Cristiane da Cruz, com todo respeito. Você também que assinou a propositura, Evandro Magal Filho, o Magalzinho, que propôs essa ação, gostaria de chamar a prestar atenção, advogado também, o Magalzinho, chamar você a prestar atenção, a todos vocês que assinaram esse projeto de lei. Foram 10 vereadores. Hugo Doneda, advogado. Rapaz, mas é impressionante. Quantos advogados assinaram? Andrei Barbosa, Magalzinho, Hugo Doneda. Então, quer dizer, muitos. Mandem WhatsApp entre vocês, escutem isso. Quem está falando é o órgão especial do TJ de Goiás. E ele diz o seguinte: demais disso, há questionamentos outros acerca da inobservância do devido processo legislativo que se afiguram plausíveis, reportantes a irregular tramitação sob regime de urgência especial, a sua aprovação em 2 turnos na mesma sessão, porquanto aparentemente desconsideradas as regras que regem o correspondente trâmite legislativo. Artigo 88, parágrafo 4º, artigo 168, parágrafo único, artigo 169, inciso 4º, artigo 170 do regimento interno da Câmara de Caldas Novas. Tudo que eu disse semana passada,
concordam comigo? E nós até aqui estamos falando só das inconstitucionalidades formais, na receita do bolo que não foi obedecida para que tenha uma lei. Então ele conclui essa parte dos vícios formais, conclui o órgão especial do TJ. Configuro o fumus boniuris. Digo a vocês, a fumaça do bom direito. Ele disse aqui em latim que ele está vendo a fumaça, ele está vendo o cheiro, ele está vendo a fumaça, ele está vendo que ali estão os requisitos do bom direito. Ou seja, deve-se prestar atenção. E ele diz o seguinte: na situação sob júdice, também agasalha a alegada inconstitucionalidade material. E essa é outra mais grave, viu, Marco Aurélio? Vou concluir isso aqui só para dizer para vocês. Inconstitucionalidade material. Pois da leitura do seu teor, o conteúdo desse projeto, apresenta-se a Lei Municipal 3779/2025, disciplina de questões típicas do direito civil, abre aspas, autonomia privativa do poder normativo das convenções condominiais, da Constituição e da destinação das despesas condominiais, procedimentos assembleares e deliberação entre os condomínios, exercício direto de propriedade sobre a coisa comum. Como é ser disso? É competente privativa a União legislar sobre direito civil, artigo 22, parágrafo 1º do Constituição Federal. Quero também parar aqui nesse momento para chamar sua atenção, edil, nobre vereador eleito por Caldas Novas, a quem me dirijo com todo respeito. Anota aí no seu celular, no bloco de notas, põe para despertar. Artigo 22, parágrafo 1º da Constituição, vereador. Você tem que respeitá-lo. Continuo na decisão do colegiado. Aos estados exercer competência legislativa autorizada pela União, mediante a lei complementar sobre questões específicas de direito. Artigo 4º, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Ou seja, ele diz claramente que vocês, vereadores, legislaram sobre direito civil. E ele junta o tribunal junta jurisprudências, dá mais algumas fundamentações e, ao final, eu gosto de ler esse dispositivo porque ele é bonito de ler. Então, vereadores e população de Caldas Novas, o que nós devemos respeitar nesse momento? Ao teor exposto, defiro medida cautelar registrada para suspender com efeito ex nunc, a partir do momento da decisão, a eficácia da lei. De Caldas Novas, julgo, até o julgamento final do mérito, por necessária preservação à ordem pública e à ordem econômica. Ou seja, Marco, concluindo essa parte de contar decisões para vocês, o tribunal reconheceu, a princípio, o quê? A Câmara desobedeceu em muito o regimento interno. Ela afrontou o regimento interno. Portanto, essa lei é inconstitucional. E não só. A Câmara abarcou para si, sozinha, o poder da União. Ela virou o Senado Federal. Olha a arrogância desses vereadores. A prepotência da Câmara de Vereadores em colegiado de Caldas. Olha só o tamanho. Eles se sentiram, eles usurparam o poder da União para ser Câmara dos Deputados, Senado Federal junto, ou seja, o Congresso Nacional. Eles se sentiram 10 vereadores com o poder que abarca ao Congresso Nacional. Diante dessas explicações, doutor Rafael, aí chega uma pergunta aqui do Caio Sandro de Araújo. O Caio pergunta o seguinte: se esse rito foi totalmente ilegal, como você mostrou e o tribunal reconheceu a princípio, então, e o IPTU, e a TPA, e a reforma administrativa? Te falo com pouquíssimo conhecimento jurídico que tenho e sobre o que eu estudei exaustivamente nos últimos dias. Eu só estudei isso, Marco, nos últimos dias da minha vida. Nas últimas semanas eu estudei essa matéria em média de 15 horas por dia. Quem está aqui perto do meu escritório viu isso. Chego às 9, fica até às 7, 8 da noite.
os procedimentos estão absolutamente viciados. Todos esses? Todos eles. TPA? Todos os projetos de lei. Então quer dizer que votados não precisa sobre estar regime pedindo vereador para cancelar isso, não. Eu entendo que não. Eu acho absolutamente dispensável. Eu acho que dou uma dica para esses vereadores, uma dica jurídica, já que temos tantos vereadores, tantos advogados entre os vereadores. Sabe qual é a melhor maneira da Câmara Municipal se comportar diante disso? Pegar a Procuradoria-Geral da Câmara, beber do copo da humildade e peticionar nos processos de inconstitucionalidade. Lá estão reconhecendo a inconstitucionalidade. Não é feio você reconhecer que errou, não, viu? Não é rei. Até porque os vícios ali adquiridos, que o Caio Santos está dizendo, todas as matérias votadas em regime de urgência especial estão equivocadas, eivadas de vícios, desde a propositura do regime de urgência especial. Expliquei para vocês semana passada, para que o regime de urgência especial seja válido, eu tenho que apresentar um documento comprovando, eu tenho que apresentar um requerimento com documentos anexos comprovando que eu não podia enviar antes. Eu tenho que comprovar a real necessidade de votar aquele regime de urgência especial e ainda assim eu tenho que passar pelas comissões, o que não aconteceu. Pelo que o desembargador, o relator do órgão especial TJ, o maior questionamento dele aqui, ele gastou 2 parágrafos para explicar a importância de passar pela CCJ. E nenhum desses projetos passou pela CCJ, nem o IPTU, nem o TPA. Então eu entendo que a Câmara podia se juntar de humildade agora e mandar procurador da Câmara peticionar os processos reconhecendo a nulidade dos vícios dessas leis que não devem ser respeitadas. O TPA não pode ser aplicado, não pode ser implementado porque lei inconstitucional não precisa cumprir não, viu? O que eu disse, ela não tem vida, essa lei. Essa lei está fora do mínimo necessário do processo legislativo para que ela seja evidenciada a lei. Você não pode apresentar, e a TPA foi do mesmo sistema, você não pode apresentar uma lei, no mesmo dia tramitar, no mesmo dia votar, e ela ter validade. Ela não tem validade. Estão perdendo tempo com a TPA. E o IPTU ainda mais grave, viu? Porque o IPTU, caso o judiciário confirme a DIN, ação direta de constitucionalidade, o tribunal reconheça a inconstitucionalidade da lei do IPTU, a prefeitura terá que devolver dinheiro para as pessoas que pagaram o IPTU mais alto. A prefeitura vai ter que devolver dinheiro para a população, caso confirme, o Tribunal de Justiça confirme. E eu digo a vocês, confirmará, viu? São vícios insanáveis. No caso de quem não pagou o IPTU ainda, até foi um conselho que a própria deputada federal Magda Mofato deu para a população. Você acha que mantém esse posicionamento? Olha, não paguem, vamos esperar o julgamento dessa lei, o julgamento dessa ação? Tanto que eu entendo o seguinte, você só passa a ser devedor de IPTU no ano seguinte, né? Vamos ser honestos aqui, o IPTU, o exercício do IPTU é 20... Este mandou um boletim lá, mas o exercício do IPTU não é 2025? Você só é devedor do IPTU 2025 em 26. Só vamos executar depois. Ué. E já teve... Quem é o IPTU é em dia. Só que é o seguinte... já teve caso de protesto desse ano, do exercício 2025. Tem muitos questionamentos na justiça, mas eu queria abrir um parênteses para o seguinte. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Inclusive vocês, vereadores, aí eu vou me dirigir também ao prefeito de Caldas, para vocês prestarem bem atenção. Não podemos esquecer, Marco Aurélio, que nós vivemos em comunidade. Muitas vezes, o seu irmão comete um erro, o seu irmão e a sua irmã cometem o mesmo erro, eles brigam, eles quebram alguma coisa na casa e nós todos juntamos para fazer o que é certo para a comunidade, ainda que aquilo não tenha sido culpa minha. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não acho meramente razoável do ponto de vista de exercer a comunidade, embora seja um libertário de natureza, pressionar, colocar a prefeitura em sofrimento administrativo por causa do erro do legislativo. A prefeitura manda o projeto de lei para o legislativo, que é obrigado a fazer o procedimento certo. Se a Câmara fez o procedimento, abre aspas, porco, mal feito, não pode a sociedade inteira pagar. E a prefeitura usa esse dinheiro, entre outras coisas, para pagar o salário dos professores,
pagar os salários dos médicos, investir em educação. Então, eu tenho muita ressalva. Se você tem condição de pagar o IPTU, você está bem financeiramente, paga o IPTU, porque você vai estar ajudando a sua comunidade. É bem possível que lá na frente a prefeitura tenha que te devolver esse dinheiro, fazer um abatimento nos IPTUs do futuro. Mas eu quero falar isso de coração, porque eu estou vendo que o Kleber não tem culpa da bagunça que a Câmara Municipal tem feito. Eu falo isso com o coração aberto, viu, Kleber? Eu não estou aqui defendendo você, Kleber, defendendo sua administração. Eu estou aqui, espero que vocês entendam, com um posicionamento de comunidade. Então, se você tiver condição, paga o IPTU, embora eu acredite que a lei do IPTU também vai cair. Devido aos mesmos vícios, aos mesmos erros que... Os erros de procedimentos, inconstitucionalidades formais insanáveis. Atropelos insanáveis, que não precisava, viu? Não tinha nenhuma necessidade da Câmara fazer como está fazendo. Pois é, e diante disso, né, a gente pede, até o próprio doutor Rafael acabou de dizer, para que a Câmara reconhecesse que errou, Tony, e acabasse com isso definitivamente. Quer dizer, vai ser mais uma vergonha, que segundo o Rafael, você não estava aqui, ó, você deu uma ida ali. O Rafael afirmou aqui que tanto a TPA, quanto o IPTU, quanto até o aumento de salário dos próprios, que aquela reforma administrativa que foi feita, tudo isso poderá cair devido aos mesmos erros. Efeito dominó. Isso. Então, gente, antes de passar essa vergonha coletiva, reúnam, conversem. Para que isso? Para que essa afronta com a população? Exatamente. É isso que não dá para entender, Rafael. Como é que a gente elege representante para nos afrontar? Não, enquanto eles estão lá, achando que eles são, porque é o seguinte, o que eles estão fazendo é que eles estão achando que eles são Congresso Nacional sozinhos, eles estão legislando como se fosse Congresso Nacional, matéria privativa da União. Por que ao invés de fazer essas bobagens que eles estão fazendo, essas cacas, eles não reúnem agora e falam assim, peraí, nós podemos ter problema na lei do IPTU desse ano, eu vou deixar estragar o ano que vem também, não, vamos começar a estudar a lei do IPTU de novo agora. Kleber, já propõe uma lei para o IPTU para o ano que vem, porque só vale para o exercício do ano que vem. E vocês têm 6 meses para discutir o novo IPTU. Por que não está discutindo o novo IPTU? Discutindo de novo esse meio de aumento, a fórmula de cálculo, tem 6 meses para isso, para passar na CCJ, para passar na Constituição de Finanças e Orçamento, para chamar o CDU, que é uma ordem que tem na lei orgânica do município, chama o CDU, chama a comunidade, audiência pública, 6 meses aí no final do ano, em dezembro, vocês votam. Por que não fazer isso agora? Vai deixar tudo para dezembro de novo? Esse desacerto que foi feito. Eu acho que cancelar o TPA, se eu fosse vereador e já fui, e ali alguns foram vereadores comigo, sabe que eu tô falando a verdade, eu já tava chamando o presidente o Saulo, ó, é muito melhor nós cancelar essa TPA caladinha aqui, do que ter uma sentença do Tribunal de Justiça falando que nós fazemos cagada, de novo. Porque aí vai cair no descrédito total, né? Porque já não tá com muito crédito. Aí vai acabar mesmo. Aliás, não tem crédito nenhum. E é o pior, é que tá todos, eu falo aqui, é porque quando a gente fala Câmara Municipal, engloba tudo, é generalizado. Mas a gente sabe quem arrasta os vereadores para dentro do buraco. Então, senhores vereadores, vocês que querem o respeito da população de Caldas Novas, essa TPA, a gente vai falar mais uma vez aqui, isso não foi aprovado pela população, a população não gostou disso. O Brasil rejeitou isso. Eu nunca vi tanta taca nacional. É uma mídia negativa para uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. Pelo amor de Deus. Deixa eu aproveitar e usar esse tempinho que a classe política, sobretudo os vereadores, estão olhando. Deixa eu dar um conselho cristão para todos eles, agora 11h31. A gente falando aqui, e falando dos vereadores ter um pouco mais de humildade, usurpando o seu poder, eu lembrei de uma das cartas de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava que o orgulho é o pai de todos os pecados. Ele escreveu sobre 7 pecados capitais, tal, e falou assim, e ele colocou o orgulho como o pai de todos os pecados. E ele dá o seguinte exemplo por orgulho, ele diz o seguinte, ó, eu vou resumir aqui as cartas e o pensamento de forma simples para nós aqui, para andar rapidinho. Ele diz assim, ó, pensa como é Deus. Para nós cristãos, Deus tudo cabe na mão de Deus. Isaías 51. Tudo cabe na mão de Deus. Só que Deus, sendo grandão, ele entrou num corpo de um homem. Mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus,
antes se fez em forma de servo, ele entrou num corpo que não cabia a ele e lavou os pés dos discípulos. Ele serviu. Esse é o exemplo de Deus, o da auto-humilhação. Mesmo sendo Deus, não quis ser Deus, diminuiu-se a si mesmo e se fez em forma de homem. Já o outro, o inimigo, o adversário Satanás, fez diferente. A Bíblia diz o seguinte, que o Satanás queria ser igual a Deus. Ele queria ser mais do que ele era. E mesmo sentado num trono de ouro, com toda a pompa e poder e brilho, ele quis ser mais do que ele era. Ele subiu no tamborete. E a ele a queda, junto com um terço dos anjos do céu. A auto-humilhação, o princípio de Deus. A autoexaltação, o orgulho, um princípio do mal, do Satanás. Estou dizendo isso para dizer para vocês, vereadores. Não se exaltem. Vocês não são tudo isso. Vereador pode muito pouco. Muito menos do que vocês imaginam pode. O Marco Aurélio disse no programa, vereador pode muito, não. Vereador pode muito pouco. Tem a União, tem os estados. Vereador legisla só no que sobra. Então, peço a vocês, não é feio, um pouco de humildade. Nessa aula, que é um grande sujeito, Saulo, presidente da Câmara, tem tudo para liderar essa reforma de caráter da Câmara. Junta todo mundo e fala assim, ó gente, a partir de agora, vamos nos colocar no nosso lugar e vamos arrumar essas bagunças que nós estamos fazendo para a cidade poder prosperar e crescer. É isso aí, tá, o recado tá dado, né? Como diz ali o homem do dança catira aqui de Piracanjuba, né, Tony? O recado tá dado. O chapeludo lá, né? O chapeludo diz. E a verdade tem que ser dita. E pronto, acabou. É isso aí. Bom, são 11 horas e 33 minutos, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Você sintoniza ZYV 996.